Olá pessoal, vamos iniciar a videoaula número 6 e, bom, na aula anterior tínhamos parado por aqui, né? Quando começamos a falar sobre ruído, né? Então, antes disso, lembrem que definimos o que era um processo gaussiano, né? Vimos que definimos o que era, ou descrevemos quais que eram os principais tipos de ruídos, né, que afetam os sistemas de comunicação. Basicamente, o ruído térmico é esse aqui, o ruído que vai provocar a maior perturbação, né, principalmente no receptor, né? E então tínhamos terminado a aula anterior falando que, sabendo que esse ruído, né, é uma consequência, né, do movimento aleatório dos elétrons em um condutor, então podíamos aplicar aquele teorema do limite central e dizer que as variáveis aleatórias, né, que são amostras, que representam amostras de ruído térmico, podem ser modeladas como variáveis aleatórias gaussianas. E, portanto, um sinal aleatório, né, que represente um sinal de ruído, né, produzido por conta do ruído térmico, ele vai ser um processo gaussiano. Então, sabendo isso, a gente, então, o que nos interessa, então, é como qualquer processo, bom, qual que será, então, a função de autocorrelação e a densidade espectral de potência desse processo gaussiano que representa o ruído térmico, né? Para poder, então, fazer o processamento, né, de sinais que venham contaminados com ruído, né? Saber como que isso vai poder ser modelado matematicamente, né? Então, para chegarmos nesse parâmetro, né, temos que ver, bom, da onde como que se calcula esse ruído, né? Como que se calcula a potência do ruído térmico, né? Então, aqui estou mostrando um modelo equivalente de ruído térmico. Então, um modelo equivalente que é simplesmente um resistor, né, que vai estar a uma determinada temperatura, né? E esse resistor ele vai gerar, né, por conta dessa temperatura, um ruído térmico com valor médio quadrático dado por essa notação aqui, né? Valor esperado, né? Operador valor esperado, VTN. Então, esse TN vem de ruído térmico, ¿no? Thermal noise. Então, isto aqui é uma fonte, é como se eu tivesse uma fonte de ruído térmico, que ela é simplesmente uma resistência aquecida a uma determinada temperatura. Então, se eu tenho uma resistência aquecida a uma determinada temperatura, a quantidade de valor médio quadrático do ruído térmico que ela gera é dada por essa expressão que está aqui. Isso vem da termodinâmica, tá? Então, esse valor aqui é igual a 4kTr delta F volts ao quadrado, né? Onde K é a constante de Boltzmann, que tem esse valor aqui. T é a temperatura em Kelvin. R é essa resistência aqui em ohms. E delta F é a largura de banda na qual esse ruído está medido, né? Então, vamos ver que o ruído, a potência de ruído vai depender da faixa de frequência onde essa potência de ruído for medida. Certo? Então, isso aqui é um modelo equivalente de ruído térmico, tá? Na prática, a gente depois vamos ver como substituir essa resistência por qualquer outro circuito, né? Que, em definitiva, qualquer circuito eletrônico é uma fonte de ruído. É uma fonte de ruído térmico. Onde quer que haja um dispositivo eletrônico, um condutor, um resistor, um transistor, qualquer circuito, isso aí é uma fonte de ruído térmico. Quanto maior a temperatura, maior será o ruído. Quanto maior a largura de banda, maior será o ruído, certo? Então, isto aqui vamos usar como modelo, né, para chegarmos ao modelo estatístico, que é o que nos interessa. Mas depois, essa resistência podemos substituir por um outro parâmetro que vamos definir logo mais. Então, dado isso, bom, eu quero saber então, bom, qual que seria então a máxima potência de ruído, né, que eu posso, digamos, extrair dessa fonte aqui, né? Então, aqui vamos passar para o próximo slide.
O sea, imaginen esto que yo tengo una fuente de ruido, ¿no? Y yo voy a conectar esa fuente de ruido a una carga, ¿no? ¿Certo? E a questão é, então, qual que seria a máxima potência que pode ser entregue nessa carga. Isso é um probleminha básico aí de circuitos elétricos que vocês conhecem, né? Que a máxima transferência de potência acontece quando a resistência da fonte, né? É igual à carga, né? Ou seja, a máxima transferência de potência acontece quando R igual a RL, né? E daí a gente pode calcular essa potência máxima, né? Y ese I aquí sería corriente que va a circular por aquí, ¿no? RL veces I al cuadrado. Y ese I va a ser esa fuente, o sea, esa tensión, ¿no? Esa tensión aquí, ¿no? Dividido a soma de esa resistencia, ¿no? Entonces, igualando R con RL, llega a ser esa expresión aquí, o sea, potencia máxima, a máxima transferencia, a máxima potencia que puede ser transferida para una carga, es cuando haya ese casamiento aquí de impedancias, ¿no? Y esa potencia máxima será igual a ese valor que está aquí. O sea, el valor de esa fuente dividido 4R. De ahí entonces, llegamos a ese resultado aquí. A potencia máxima de ruido que puede ser extraída, solo formalizando esto aquí, de una resistencia, también llamada de potencia disponible. Entonces, estoy usando aquí la misma notación que el libro usa. Potencia disponible será dada por P available, de disponible, sería ese valor aquí, ¿no? Sería ese valor aquí. Sabiendo entonces que ese valor medio cuadrático aquí en el slide anterior no vimos que era igual a eso que está aquí encima, ¿no? 4KTR delta F dividido por 4R, eso va a dar entonces ese valor aquí. KT veces delta F watts. Entonces vean que eso va a ser entonces a máxima potencia que yo puedo extraer, en este caso, de una fuente de ruido que es una resistencia aquecida a una determinada temperatura. Y esa potencia es igual a ese termo aquí, KT, veces a frecuencia. Significa que ese termo aquí es watts, tengo unidades de watts por hertz, ¿no? Tal que watt por hertz veces hertz, ¿no? Que es la largura de banda, es igual a watts, ¿no? Que es potencia. Entonces, ese termo aquí, que es watts, que tiene unidades de watts por hertz, no es más do que a densidad espectral de potencia del ruido térmico. Entonces, ese KTE es la densidad espectral de potencia del ruido térmico. Y eso se da en watts por hertz. Entonces, lembren aquel concepto de densidad espectral de potencia que vimos en la aula anterior. Entonces, aquí ya tenemos la densidad espectral de potencia del ruido térmico. A primeira questão que podemos olhar aqui é que para dado uma determinada temperatura, essa densidade espectral de potência é constante, certo? Ela não varia com a frequência, né? Certo? Veja que ela não tem dependência nenhuma com a frequência. Então, esse modelo de ruído que eu vou mostrar agora, vou plotar isso aqui, né? E lembrem que se já temos então a densidade espectral de potência, podemos obter a autocorrelação simplesmente fazendo a transformada inversa de Fourier, né? Então, seria isso aqui. Então, isso que está sendo plotado aqui é precisamente essa densidade espectral de potência aqui, né? Que, repito, dado uma temperatura, ela é constante, né? Porque K é uma constante. E então, é isso que está sendo mostrado aqui. E esse valor aqui, N0 sobre 2, é um valor, é uma convenção, N0 igual a KT, básicamente en cualquier libro de comunicación, o cualquier libro que describa un modelo estadístico de ruido térmico, usan esa variable aquí para cuantificar esa densidad, ¿no? N0 sobre 2, ¿no? Entonces, usando la notación que nós tínhamos visto para a densidade espectral de potência, então lembre que usamos a letra S, né? No caso, subscrito em maiúsculo o nome do processo, né? que estamos representando, que neste caso é a letra W, né? E vamos ver por quê. E, bom, é DF, né? Então, isto aqui é densidade espectral de potência. Esse processo que tem essa densidade espectral de potência constante, esse aqui, é chamado de ruído branco.
Entonces, ele é uma forma idealizada cuja densidade espectral de potência é independente da frequência de operação. Então, por que ruído branco? Bom, por analogia com a luz branca, né? A luz branca sabe-se que contém todas as frequências, né, do espectro visível, né? Então, por essa analogia, é chamado de white noise. E por isso o W aqui, né? Certo? Um ruído branco. Ou seja, é branco porque isso aqui é constante para todas as frequências, para qualquer faixa de frequência. Obviamente, isso aqui é uma forma idealizada. Porque lembrem que nós na aula anterior tínhamos visto que uma forma de calcular potência média, né? Ou valor medio cuadrático de um processo. Então, eu tenho processos, o processo de ruído branco seria WDT. Então, esse é um processo aleatório, né? Um processo aleatório de ruído branco. Então, isso aqui vem do inglês, white noise. Lembrem que na aula passada vimos que uma das propriedades da densidade espectral de potência era que o valor medio cuadrático, né, do processo é igual a integral de menos infinito até infinito da densidade espectral de potência. Neste caso é WDF dF, né? Obviamente que se eu calculo essa integral acima dessa forma de onda, dessa figura aqui, dessa densidade espectral de potência constante, isso aqui vai ser igual a infinito, né? O que obviamente não pode ser verdade, né? Ou seja, se isso fosse verdade, em princípio eu poderia extrair potência infinita de um resistor aquecido aí a qualquer temperatura, né? O que obviamente não é verdade, né? Ou seja, que isto, de fato, a partir de uma determinada frequência, isto aqui começa a cair. Só que essa frequência aqui é realmente muito, mas muito alta mesmo, né? Qualquer sistema de comunicação vai operar em uma faixa de frequência aonde com certeza nessa faixa de frequência essa densidade espectral de potência pode ser considerada constante. Vejam que se a gente, só para ter uma ideia de valores, né, os valores dessa densidade espectral de potência são bem baixos, né? Vejam que eu teria KVST, né? Tá? KVST. Então, K é, slide anterior, K é da ordem de 10 a menos 23, né? Certo? 10 a menos 23 joules por Kelvin, né? Então, essas densidades espectrais de potência são extremamente, muito pequenas, né? Certo? Para que a potência de ruído seja, digamos, de valores absurdamente grandes, tipo da ordem de watts, né? A faixa de frequência de operação teria que ser muito grande, né? Mas, repito, qualquer sistema vai operar em uma faixa de frequência que é finita, né? Vai operar em uma faixa de frequência finita em que essa potência vai ser finita. Se eu quero então calcular a potência nessa faixa de frequência, né? Aí eu teria que simplesmente calcular essa integral. Eu vou refazer isso aqui para que fique um pouco mais. Vamos supor que eu tenho um sistema de rádio de frequência, então ele está operando, digamos, aqui, né? Então imagina que isso aqui seja FC e aqui teria menos FC, né? Então essa seria a faixa de frequência que eu teria, né? Então aqui uma faixa que será de largura B aqui, né? Certo? Se eu quiser agora calcular a potência de ruído nessa faixa de frequência, né? Aí essa integral já não vai dar mais infinito, porque eu somente vou ter que integrar daqui até aqui e daqui até aqui. Vejam que as frequências negativas têm que ser incluídas na integral, certo? Na verdade seria essa área aqui, que é um retângulo, mais essa área aqui, que é um retângulo. E aí eu posso sim calcular potência de ruído. Então veja, a primeira questão que a gente vê, isso mostra que dado que qualquer receptor, qualquer sistema vai operar em uma faixa de frequência que é bem estreita em relação a toda essa faixa plana aqui, isso mostra a necessidade dos receptores de comunicações começarem por um filtro.
Entonces, la verdad, eso aquí sería un filtro, sería o ruido que pasó por los filtros, y eso que está dentro de ese rectángulo aquí, o ruido que pasó por los filtros. Si yo no coloco filtro, entonces todo ruido en toda esa banda aquí, en toda la banda que el receptor tiver acceso, tendría ruido, porque repito, esa queda aquí acontece en frecuencias muito, mas muito altas mesmo, né? Certo? Mas, obviamente que a faixa de frecuencia de operação de qualquer receptor vai ser muito, mas muito menor mesmo que essa frequência aqui, né? Certo? Então, esse seria o modelo de a densidade espectral de potência constante. Se a gente aplica então a transformada inversa de Fourier a essa densidade espectral de potência, obtemos essa função de autocorrelação aqui, né? Então, uma constante no domínio da frequência equivale a um impulso em t igual a zero, né? No domínio do tempo, certo? E lembrem que eu posso fazer essa transformada de Fourier aqui por conta daquele teorema de Wiener-Khinchin lá, né? Ou seja, a densidade espectral de potência e a autocorrelação formam um par de transformada de Fourier. Então, a densidade, a autocorrelação do ruído branco é um impulso em tal igual a zero. O que significa uma autocorrelação do tipo impulso? Significa que amostras de ruido branco são descorrelacionadas. Não tem qualquer correlação entre elas. Não importa qual que seja a diferença de tempo, não importa qual que seja o tal em que as amostras foram obtidas, né? Certo? Ou seja, é completamente descorrelacionado, são totalmente descorrelacionadas, né? São descorreladas, desculpem aqui, descorrelacionadas. São descorrelacionadas, ou seja, significa que uma amostra que eu tome em um determinado tempo não me diz nada com uma amostra que eu tome em qualquer tempo depois, né? Sabendo que essas amostras, além de descorrelacionadas, são gaussianas. E por que sabemos que são gaussianas? Pelo que falamos logo no início, ou seja, a origem do ruído é a contribuição do movimento dos elétrons naquele circuito lá. Como são muitos elétrons, teorema do limite central, portanto, a corrente de ruído é gaussiana. E nas propriedades que nós vimos dos processos gaussianos na aula anterior, a última propriedade número 4, se vocês voltam lá, falava que amostras gaussianas, se forem descorrelacionadas, elas também são independentes. Então, essas amostras aqui, além de descorrelacionadas, elas são independentes. Então, com isso, a gente fecha o modelo de ruído branco. Então, o ruído térmico presente em todos os circuitos e em todos os receptores de comunicação é um ruído que pode ser modelado por um processo chamado de ruído branco, que tem uma densidade espectral de potência constante para todo F e uma função de autocorrelação como essa que está aqui. E ainda, essas amostras são gaussianas. Qualquer amostra de ruído branco pode ser modelado como variáveis, como sendo uma amostra de variável aleatória gaussiana e independente. Certo? Na prática, bom, lembre que esse modelo aqui, chegamos a esse modelo a partir desse modelo equivalente de um gerador de ruído térmico, né? Mas repito, como o ruído ele pode ser gerado por qualquer dispositivo eletrônico, não necessariamente uma resistência, né? Um resistor. Então tem esse conceito aqui, né? Temperatura equivalente de ruído no receptor, N0 igual a KTE. Então aqui simplesmente eu quero substituir aquele T por um TE. E que coisa é esse TE? É a temperatura equivalente de ruído do receptor. Então, esse é um parâmetro do receptor.
es un parámetro de antena, es un parámetro los dispositivos electrónicos que componen el receptor, es un parámetro de los amplificadores de bajo ruido que componen el receptor. O fabricante de los dispositivos fornece ese parámetro. ¿Y o qué significa ese parámetro? O qué dice la temperatura equivalente de ruido? Es eso que está escrito aquí. Es la temperatura na cual un resistor ruidoso tende a ser mantido a fin de que, conectando ese resistor a entrada de una versión sin ruido, él le produza la misma potencia disponible de ruido en la salida del sistema que es producida por todas las fuentes del sistema de ruido real. Traducindo isso aí, o que quer dizer isso? Então, vejam que em geral N0 é igual a KT, né? Que foi esse resultado que nós vimos lá quando vimos um modelo equivalente a esse aqui, né? Era isso aqui, né? N0, isso aqui é N0. Na verdade, essa densidade espectral de potência é N0. E ST aqui, né? ST aqui nessa expressão é o que? É a temperatura a qual essa resistência está. Então, se essa resistência estiver a T Kelvin, ela vai gerar essa densidade espectral de potência aqui. O que significa temperatura equivalente de ruido? Imagina que em vez de uma resistência, a gente tenha um receptor. Estamos falando de um receptor, por exemplo, ou de um amplificador de baixo ruido, né? E vamos supor que eu diga que eu tenho digamos, um LNA, né? Um LNA, que é um amplificador de baixo ruido, né? Que seria aquele amplificador de radiofrequência, né? Imagine que eu tenho um LNA com uma T igual a 20 Kelvin. Então isso pode ser um parâmetro, isso é um parâmetro que o fabricante do LNA vai fornecer, né? O que significa um amplificador de baixo ruido com uma temperatura equivalente de ruido de 20 Kelvin? Bom, significa que ele vai gerar tanto ruido quanto geraria a resistência aqui do nosso circuito aquecida a 20 Kelvin. É basicamente isso. O sea que quanto menor for a temperatura equivalente de ruido, significa que menos ruidoso é o dispositivo, né? Então, dispositivos como esses aqui, né, tem que ser projetados, né, para precisamente ter essa temperatura baixa, né? Quanto menor for, significa que ele gera menos ruido. Ele é um gerador, a potência de ruido que ele gera, né, é menor, né? Muitas vezes esse parâmetro é dado não tanto como temperatura, ele é dado em termos desse outro parâmetro aqui, figura de ruído, né? Que é um ganho, é como se fosse o ganho de ruído do receptor, né? Ou do dispositivo, né? Enfim, né? E ele é medida, é feita uma medição com entrada casada e com a fonte de ruído a temperatura T. Então, geralmente esse T é a temperatura ambiente. Geralmente esse T é a temperatura ambiente, 300 Kelvin, por exemplo, e T é essa temperatura equivalente de ruído. Então isso aqui dá, é adimensional, geralmente se expressa em dBs, né? Então figura de ruído, um LNA bom tem figura de ruído baixa, tipo 2 dB, 3 dB. Já um amplificador ruidoso, ele tem uma figura de ruído maior, 10 dB, acima disso, certo? Nós não vamos aprofundar mais nessa análise de ruído, de figura de ruído, de LNA, tal, né? Na disciplina de comunicação digital, a gente vê a gente estuda como que influencia isso aí no caso dos cálculos de enlace, né? Mas nós não vamos entrar em cálculos de enlace aqui nesta disciplina. E o projeto desses amplificadores, né? O projeto de LNA e de amplificadores de baixo ruido em geral, e de dispositivos de baixo ruido, que não são só amplificadores, né? Ele é visto em uma outra disciplina que é circuito de radiofrequência, né? Então aqui nós vamos simplesmente usar esse modelo aqui, é o que nos interessa aqui, esse modelo para poder analisar a saída de um sistema linear, onde além de sinal, a gente tenha ruído, né? Certo?
Por exemplo, essa figura aqui o que está mostrando? É o ruído na saída de um filtro passa-baixas ideal, né? Então imaginem que eu tinha um filtro, né? Eu tinha aqui um filtro passa-baixas, né? Um filtro passa-baixas, que é um sistema linear, né? Invariante no tempo, ideal, tá? Então um filtro passa-baixas ideal significa que a função de transferência dele é isso aqui, né? B menos B, e aqui vale 1, né? Então isso aqui é o módulo de HF, né? Certo? E vamos supor que então aqui é um ruído que tem na entrada, um ruído branco daquele lá, né? Um WDT. Ou seja, é um WDT como esse aqui, né? Com essa densidade espectral de potência e essa autocorrelação, né? E aqui, então, na saída, haverá um outro... A saída vai ser ruído também, né? A saída vai ser ruído também. Mas esse ruído já não vai ser branco, né? Ele não vai ser branco, ele vai ser um ruído colorido. E é chamado assim mesmo, é colorido, né? Porque o filtro vai cortar determinada frequência, né? O filtro vai cortar de B para cima, né? Então vamos chamar esse ruído aqui de NDT. Certo? Então eu tenho aqui um processo aleatório que é um ruído branco na entrada. E eu tenho aqui um outro processo aleatório na saída desse filtro, que é um ruído filtrado, certo? Então isso aqui é um ruído filtrado, né? Geralmente a letra N é de noise, é de ruído, né? Mas já não é branco, não é mais branco, um ruído filtrado, certo? Aí então eu quero calcular a densidade espectral de potência, que é isso que está aqui, desse ruído aqui, né? Bom, lembrem que na aula anterior, né, nós vimos esta relação, né? A densidade espectral de potência na saída de um sistema linear, na saída de um sistema linear é igual a densidade espectral de potência na entrada, né? E já estou usando os valores deste exemplo, né? Então, o SNDF é a densidade espectral de potência da saída do NDT, né? E esse WDF é a densidade espectral de potência da entrada, que é o ruído branco, né? Vezes o módulo da função de transferência ao quadrado, né? Tá? Essa foi uma expressão que nós vimos na aula passada quando vimos o processamento de sinais aleatórios através de sistemas lineares, né? Então, se a gente avaliar essa expressão aqui, quem que é esse WDF? N0 sobre 2, né? Constante. Esse WDF, desculpem, é isso aqui. É constante. N0 sobre 2. Quem que é módulo da HF ao quadrado? Bom, HF vale 1. Né? Módulo da HF vale 1 entre B e menos B. Né? Portanto, isso aqui acaba sendo N0 sobre 2. Né? Só que agora não é mais de menos infinito de infinito. Agora de menos B a B. Então, basicamente, o filtro que fez simplesmente foi deixar passar o ruído tal como estava nessa faixa e rejeitar, né, completamente fora da faixa, né, que é o que um filtro passa-baixa, né, neste caso, ou que um filtro ideal, né, faz, né, certo? Então isso aqui seria a densidade espectral de potência, que aqui eu expressei aqui dessa forma, ou seja, é igual, continua sendo N0 sobre 2, só que agora tem isto aqui, né, então é importante isso aqui, ou seja, é filtrado, ela não vai mais de menos infinito de infinito, né, ela vai de menos B a B. Se agora eu quiser investigar qual que é a função de autocorrelação desse sinal aqui, NDT, eu tenho que fazer a transformada de Fourier inversa, né? Disso aqui. E se eu lembro que a transformada de Fourier inversa de um retângulo é um sinc, né? É um sinc. É praticamente direto daquela tabela de pares de transformada de Fourier, né? Se eu faço direitinho essa transformada, é esse resultado que está aqui. N0, B, sinc, D2, B, tal, né? Certo? Então, questões aqui. Bom, o ruído aqui era branco, aqui não é mais branco. O ruído branco, lembrem que era amostras de ruído branco eram descorrelacionadas, né? Eram descorrelacionadas e independentes, né?
A questão é agora, a pergunta que se pode fazer é: amostras desse ruído aqui são descorrelacionadas? Obviamente que não, elas não são descorrelacionadas. Veja a função de autocorrelação aqui, ela não é mais um impulso, ela tem uma duração, né? Contado, né? Portanto, não são correlacionadas, não são independentes, né? Quem que introduziu a correlação? O filtro. O filtro introduziu essa correlação. A duração da resposta impulsiva desse filtro é quem vai determinar a duração dessa função de autocorrelação aqui. A memória do sistema introduziu a correlação. As amostras aqui continuam sendo gaussianas? Sim, continuam sendo gaussianas. Por quê? Porque uma das propriedades do processo gaussiano, acho que foi a segunda propriedade que vimos lá, dizia o seguinte: um processo, se eu coloco um processo gaussiano na entrada de um sistema linear, a saída do processo continua sendo gaussiana. Então, esse ruído filtrado é gaussiano, com esta densidade espectral de potência e com esta função de autocorrelação. Não são amostras desse ruído, não são mais descorrelacionadas, porém elas são gaussianas, né? Por fim, se eu quiser calcular a potência média deste sinal, como que eu posso fazer? Bom, eu posso fazer no domínio do tempo, no domínio da frequência. Então, lembrem que no domínio do tempo era essa propriedade aqui da função de autocorrelação. Ou seja, a potência média seria isso aqui. Valor médio quadrático, porque a média desse ruído é zero, tá? A média desse ruído é zero. Então, a potência média, né, do sinal de saída é o valor médio quadrático. E o valor médio quadrático eu posso calcular no domínio do tempo como Rn, neste caso, né? A função de autocorrelação avaliada em tal igual a zero, ou eu posso calcular no domínio da frequência como sendo a integral de menos infinito até infinito da função densidade espectral de potência. Essa que temos aqui. Veja que quanto que vai ser igual a isso? Bom, aqui é mais fácil, já temos as duas funções, né? Então, Rn de 0 é N0B. N0SB, que é o mesmo que a integral seria isso aqui, né? Então seria N0 sobre 2, né? Isso aqui seria N0 sobre 2 vezes 2B. Vejam que tem que entrar toda a contagem, incluso a frequência negativa. E, portanto, é N0B. Então, tem que dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa no tempo e na frequência. Essa é a potência de saída de ruído, né? Na saída desse filtro, né? Sabendo que N0 é da ordem de 10 a menos um monte de coisa, 10 a menos 15, 10 a menos 20 e tal, né? Então, para que haja uma potência de ruído na ordem de watts, teria que ter uma banda absurdamente grande, né? Certo? De giga, tera, sei lá quantos hertz, né? Então, essas potências de ruído são pequenas mesmo, tá? São bem pequenas. O problema é que a potência de sinal pode ser tão pequena quanto, né? E aí, então, é por isso que é importante saber fazer esses cálculos aqui, né? Quando nós comecemos a ver os sistemas de modulação, logo mais, nós vamos ver que nós vamos aprender a fazer esses cálculos acima dos sistemas de modulação, tanto analógicos quanto digitais. Certo? Bom, com isso, a gente terminamos de representar, né, o modelo que vamos utilizar, né, para descrever sinais de ruído térmico. Então, sinais de ruído térmico serão descritos por processos gaussianos. Esse processo aqui, que pode ser branco, de ruído branco ou filtrado, dependendo de onde que a gente vai observar esse sinal, né? Então, para finalizar esta primeira parte da disciplina, né, vamos ver este último tipo de sinais aqui que van nos interessar, porque em todas essas transmissões sem fio, né,
o que se transmiten son sinais de ese tipo aqui, sinais de banda estreita. Então, que coisa é um sinal de banda estreita? É um sinal cujo espectro, né? Então aqui eu tenho vamos chamar o sinal no tempo de GDT, né? Sinal de banda estreita ou passa-faixa, né? Ou passa-faixa. E o que eu estou mostrando aqui é o espectro desse sinal. Então, GDF, né? E vejam que, e aí, o que está sendo mostrado aí, que esse espectro, o espectro, a forma, pode ser qualquer uma, tá? Que a forma aqui é meramente ilustrativa, né? Mas o importante aqui é que esse FC é muito maior que W, né? Então é isso que caracteriza um sinal de banda estreita, um sinal passa-faixa. O seu espectro está centrado em uma frequência, neste caso FC, e esse FC é a frequência portadora, né? E esse espectro é bem estreito em comparação com o valor de FC. Veja que qual que seria a largura de banda deste sinal? Bom, a largura de banda desse sinal aí é 2W, né? Certo? B igual a 2W. E B também é muito menor que FC, né? Então, para que o sinal seja de fato um sinal passa-faixa, um sinal de banda estreita, né? Por isso que o nome é banda estreita. A sua largura de banda tem que ser bem menor que a frequência onde essa largura de banda está centrada. Então, lá no início da disciplina, eu tinha falado para vocês que a maioria dos sinais que carregam a informação lá na fonte, né, os sinais de mensagem, eram sinais passa-baixas, né? Eram sinais que tinham espectro não como esse aqui, eram espectros que estavam em volta do zero aqui, né? Áudio, voz, vídeo, sinais de saída de transdutores, né, de instrumentação, todos são sinais passa-baixas, né? Eles ocupam uma faixa de frequência aqui perto do zero, em volta do zero, né? Os sinais passa-faixa, eles não são produzidos assim pela natureza, né? Nenhum transdutor, nenhum dispositivo que gera, nenhuma fonte de informação produz um sinal com um espectro assim, né? Esse sinal foi um sinal passa-faixa que através de um processo de modulação, desculpe, isso aqui foi um sinal passa-baixas que através de um processo de modulação, o seu espectro foi deslocado para essa frequência aqui, para poder ser transmitido por um canal que deixa passar essa faixa aqui e não deixa passar essa aqui, né? Já tínhamos falado um pouco disso. Então, se a gente quer transmitir sem fio, se a gente quer transmitir sinais de rádio, e quando eu falo sinais de rádio, eu estou me referindo a qualquer transmissão sem fio, tá? Não é só rádio mesmo, né? Wi-Fi, redes sem fio, enfim, qualquer tipo de sinal sem fio eu vou chamar de rádio, transmissão de rádio, né? Por que transmissão de rádio? Porque ele vai usar radiofrequências, frequências de rádio. Frequências, essas FC são frequências de rádio, megahertz, gigahertz e por aí vai, né? Então, toda vez que eu faça isso, eu estou criando um sinal passa-faixa. Então, nos interessa ver como que esses sinais se representam matematicamente para depois facilitar a nossa vida, né? Na hora em que a gente faça análise desses sinais, quando estudemos, né, os distintos tipos de moduladores que vamos ver na disciplina. Então, esses sinais, eles vão uma forma que pode parecer meio complicada aqui na hora de ser definido, né? Mas que depois vamos ver que facilita a nossa vida, é representar esses sinais a partir de um outro sinal aqui, que eu estou chamando aqui de envoltória complexa, né? E por isso que para nós, às vezes, as funções complexas são importantes, porque nós vamos representar esse sinal, que é um sinal real, ou seja, esse sinal aqui é um sinal real, né? Por que eu sei, incluso olhando isso aqui, que é um sinal real? Porque o espectro tem aquela simetria, ou seja, o que está aqui à direita está espelhado aqui à esquerda, na frequência negativa, né? Mas eu vou representar isso por um outro sinal, por uma outra função, que vamos chamar de envoltória complexa, e que é uma função complexa, né? Então vamos ver aqui então essa representação.
Ou seja, essa representação vai ser assim, né? Nós vamos chegar nessa representação. Então, esse mesmo GDT, nós vamos ver que ele poderá ser representado matematicamente dessa forma aqui. Parte real de uma função complexa, esse G tilde de t, vezes a exponencial complexa, né? Vezes exponencial de J2π fc t. E esse G tilde de t aqui é precisamente a envoltória complexa, né? Então, essa aqui será uma função complexa que vai conter toda a informação contida por esse sinal real, que é o sinal que nós queremos representar, né? Certo? Então, vamos chamar esse G tilde de t como a envoltória complexa desse G de t aqui, né? Como isso aqui é complexo, né? Em geral, ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, né? Então, a parte, vamos chamar de GI de t, a parte real, né? Então, GI de t, e isso se chama de componente em fase, tá? Então, o I vem daqui, in phase. Simplesmente componente em fase. E o que GQ, né, é a componente em quadratura. O que vem de quadratura, né? Quadratura. E que? Muitas vezes são chamadas de componentes e que, simplesmente. Qualquer sinal passa-faixa pode ser representado em termos desses componentes e que. Fase quadratura. Tá? Importante aqui, esses sinais são passa-baixas. Então, GI de t e GQ de t são sinais passa-baixas de valor real. Mas nós vamos usar esses sinais passa-baixas de valor real para representar o sinal passa-faixa de valor real também, G de t, certo? Ou seja, que essa taxa de envoltória complexa vai ser uma função complexa cuja parte real, né, é a componente em fase de G de t e cuja parte imaginária é a componente em quadratura de G de t. De forma tal que depois essa expressão, chegar de aqui a aqui, a gente está colocado um slide mais na frente lá, né? Mas dá para imaginar que é tranquilo isso aqui. Ou seja, imaginem aqui que eu substitua esse G tilde de t por GI mais JGQ, substitua essa exponencial complexa por cosseno mais Jzeno, faz a multiplicação e extrai a parte real. Vai dar como resultado isso aqui. Ou seja que essas duas expressões são equivalentes. Estão representando as duas a mesma coisa, o sinal de banda estreita, certo? Por que que GI de t se chama componente em fase? Porque ela está em fase com o cosseno esse aqui. Então ela está multiplicando o cosseno. E por que GQ de t é chamada de componente de quadratura? Porque ela está multiplicando o seno, que o seno está em quadratura com o cosseno. Ou seja, o seno e o cosseno são duas funções ortogonais, portanto se diz que elas estão em quadratura, certo? Então vamos ver como chegar nessa representação. Ou seja, é aqui que nós queremos chegar. Então, para isso, vamos definir rapidamente essa transformada aqui. Eu não sei se vocês estudaram isso, essa transformada em sistemas lineares, provavelmente em sinais de sistema, provavelmente estudaram, mas aqui é rapidamente, não. O que nos interessa disto aqui vai ser, claramente eu vou logo falar para vocês. Transformada de Hilbert. Então essa é a notação, tá? G de t, então a transformada de Hilbert de G de t é esse G chapéu de t. E essas são as expressões, da transformada e da transformada inversa, né? Certo? Essa expressão aqui. Vejam o que essa transformada faz. Logo voltamos a essa expressão aqui. O que essa transformada faz? Basicamente, isso que está aqui. Desloca os ângulos de fase de todos os componentes de frequência de um determinado sinal em mais ou menos 90 graus. Assim você vai ver que essa transformação, isso aqui é uma transformação mesmo. Não é uma representação em um outro domínio, é uma transformação que não vai mexer com a resposta da amplitude,
ela só vai mexer com a resposta de fase. Ou seja, traduzindo em coisas que vocês conhecem, se eu coloco aqui um cosseno e passo por um bloco, isso aqui vai ser uma transformação, um transformador de Hilbert, o que sai aqui vai ser um seno, porque ele vai deslocar em mais ou menos 90 graus todas as componentes de frequência. Pronto. Ele é um desfasador ideal. É isso que é a transformada de Hilbert. Faz isso, por exemplo, com um cosseno, né? Com outra função faria a mesma coisa. Então lá no livro tem uma propriedade transformada de Hilbert, par transformado de Hilbert, mas nós não vamos trabalhar com isso. O que nos interessa é só para chegar aqui nessa representação, os conceitos que eu vou colocar aqui e os resultados que eu vou colocar aqui na sequência, né? Note que essa expressão aqui, veja que isso aqui é uma integral de convolução. Isso aqui é uma integral de convolução do que? De g de t com a função 1 sobre πt, certo? É isso que representa essa função, essa integral aqui, né? Imaginem que se a gente fizesse a convolução, se a gente fizesse a convolução ou seja, que se eu fizer a convolução, né? A convolução de g de t, né? Convolução com 1 sobre πt, aplico lá aquela integral de convolução, é exatamente essa integral que está aqui, né? Certo? Ou seja, note que isso aqui é a convolução dessas duas funções. Como eu sei que convolução no domínio do tempo equivale a multiplicação no domínio da frequência, e sabendo que esse par de transformada de Fourier, né, está lá naquela tabela lá de transformada de Fourier, ou seja, a transformada de Fourier dessa função é isso aqui, menos j sinal de f, né? Então, eu posso escrever isso aqui, ou seja, essa convolução no domínio do tempo equivale a esse produto no domínio da frequência, ou seja, a transformada de Hilbert no domínio da frequência, o que faz é isso aqui, multiplica g de f, que seria a transformada de Fourier, né, do sinal que eu estou estudando, né, pela função menos j sinal de f. E que coisa é a função sinal de f? Lembre que sinal a função sinal eram 2 degraus. Um degrau negativo, neste caso, como é na frequência, é menos 1 para f, ou seja, a função sinal de f seria isso aqui, né? F sinal de f, né? Seria isso aqui, né? Mais 1 e menos 1, né? Isso aqui continua, certo? Ou seja, que no domínio da frequência, a transformada de Hilbert, ela é isso aqui, equivale a isso aqui, menos j sinal de f vezes g de f. Então, se a gente representar isso aqui, né, vejam que né, essa expressão é a mesma aí do lado anterior, né? Vejam que podemos obter então a transformada de Hilbert de um sinal g de t, fazendo-se passar esse sinal por um sistema com função de transferência menos j sinal de f, né? Porque lembrem que sinais e sistemas, né, determinísticos, né, na saída do sistema no domínio da frequência é igual a entrada desses, e isso aqui seria a função de transferência do transformador de Hilbert. E veja que essa função de transferência é puramente imaginária, né? Puramente imaginária. Ou seja, que o módulo de HDF seria igual a 1, né? Ele não vai mexer com o espectro de amplitude, o ângulo do HDF, o argumento do HDF, que é esse que está plotado aqui, é aquele sinal, né? Está afetado por aquela função sinal. Então, isso está dizendo, basicamente, aquilo que colocamos no slide anterior, ou seja, ela vai provocar uma defasagem de mais ou menos 90 graus, né? Ou seja, mais 90 para todas as componentes negativas,
menos 90 para todas las componentes positivas do sinal de entrada. Então, ela vai afetar somente a fase e não vai mexer com a amplitude. Então, por isso, entrou um cosseno, virou um seno, entrou um seno, virou um cosseno. É isso que basicamente faz a transformada de Hilbert, né? Algumas propriedades dessa transformada. G de T real e a sua transformada de Hilbert têm o mesmo espectro de magnitude. Eles têm o mesmo espectro de magnitude. Que é isso que acabamos de falar. Ou seja, eles não mexem com o espectro de magnitude, só mexem com a fase. Se G de T, se a transformada, se esse G chapéu de T é a transformada de Hilbert de G de T, então se a gente aplica novamente a transformada, chega-se de volta no sinal original, certo? Isso dá para ver lá nas equações da transformada direta e inversa, né? Só o único que muda é o sinal aqui. Ou seja, que se eu aplico duas vezes, né, a transformada Hilbert, né, eu chego ao mesmo sinal, à mesma função, né, com sinal invertido, né? Essas funções são ortogonais ao longo do intervalo integrado do tempo, né? O que significa que são ortogonais? Que essa integral aqui vai ser igual a zero. Ou seja, a integral de menos infinito a infinito de G de T e a sua transformada de Hilbert é igual a zero. Por isso que o seno e o cosseno são ortogonais, né? Porque o seno e o cosseno, um é a transformada de Hilbert do outro. Ortogonais no intervalo do tempo todo, né? Aqui a ortogonalidade sempre há que deixar claro em que intervalo de tempo, né? Então, neste caso é o tempo todo, de menos infinito até infinito. Então, tendo visto essas propriedades aqui, para que nós falamos dessa tal de transformada de Hilbert? Porque nós vamos chegar naquela envoltória complexa a partir de um outro sinal, que é esse aqui, que vamos chamar de pré-envoltória. Então lembrem que a gente quer representar G de T, que é o sinal de faixa estreita, a partir dessa envoltória complexa. Primeiro eu vou definir este sinal aqui, G mais dt, que vai ser a pré-envoltória ou sinal analítico, se chama esse sinal. O que seria a pré-envoltória? Bom, uma função complexa cuja parte real é o próprio G de T e cuja parte imaginária é a transformada de Hilbert de G de T. Tá? Então isso aqui é uma definição. E eu coloquei aqui G mais, porque estou somando aqui. Eu poderia ter colocado aqui G menos e colocar um sinal negativo aqui e seria a mesma coisa. Tá? No domínio da frequência, né, se eu passar isso aqui para o domínio da frequência, então G mais de F seria então G de F mais, então aplicando esse resultado que nós acabamos de ver, né, que é a transformada de Fourier da transformada de Hilbert de G de T era menos J sinal de F vezes G de F, então menos J vezes J vira 1 e fica esse termo aqui, né, sinal de F vezes G de F, certo? Ou seja, isso aqui seria o espectro, né? A representação no domínio da frequência desse tal de sinal analítico aqui, né? Vejam que se eu represento graficamente isso, né? Vejam que o sinal de F, lembrem que é aquele degrau, né? Aquele degrau em F igual a zero. Então, para frequências positivas, né? Para frequências positivas, esse sinal é mais 1, né? Portanto, fica GF mais GF, duas vezes GF, né? Para frequências negativas, o degrau é negativo, né? Menos 1. Portanto, fica GDF menos GDF vai ser igual a zero, né? Para frequências negativas, né? Ou seja, que o espectro desse sinal aqui, né? Esse G mais DF, é essa função que está aqui do lado, né? E vejam que não tem nada aqui na parte da frequência negativa, porque isso aqui é uma função complexa, né? Essa função é complexa, então pode ter um espectro assim, não tem aquela simetria, enquanto que essa tem que ter, né? Então esse aqui é o GDF, que é o espectro do sinal de banda estreita que nós estamos querendo representar, e este aqui é o espectro do sinal analítico, né?
gerado a partir dele mesmo, né? Certo? Ok. Eu posso escrever essa pré-envoltória aqui também na forma polar. E vamos chamar, e vamos fazer essa representação como está aqui, né? Esse G mais de T pode ser então um módulo, e esse módulo vamos chamar de G, que vai ser aquela envoltória complexa, que é onde nós queremos chegar, né? G tio de F exponencial de J2π FCT, certo? Qualquer função complexa, na forma canônica essa aqui, eu posso representar dessa forma aqui, ok? De tal forma que essa função aqui, né, que é a envoltória complexa, né, é dado por essa expressão aqui, né, diretamente daqui para cá, né. Agora eu quero representar esta função no domínio da frequência. E como que eu a partir dessa aqui, né? Porque eu vejam que esta função do tempo é esta vezes exponencial complexa. Lá na tabela de propriedades da transformada de Fourier tem essa propriedade que está aqui. Se eu multiplico uma função do tempo por uma exponencial complexa, o que acontece no domínio da frequência é que o espectro da função do tempo é deslocado de essa frequência aqui, é deslocado de Fc. Então eu vou aplicar isso aqui. Então eu quero agora determinar o espectro disso aqui. Vejam que isso aqui é o quê? O produto de uma função do tempo, esse aqui seria o x de t, vezes a exponencial complexa. Então o que vai acontecer no domínio da frequência? O espectro desta função, que é esse que está aqui em cima, vai ser deslocado, né, de Fc. Então é isso que eu vou mostrar aqui na próxima slide, né? Então eu tenho aqui, vou colocar os três espectros, né? O espectro do sinal de banda estreita que eu quero, que é o sinal que eu quero representar, né? O espectro dessa pré-envoltória, que foi um sinal, digamos, intermediário aí que eu usei para chegar lá, né? E por fim o espectro da envoltória complexa, o espectro de magnitude da envoltória complexa. Então vejam uma coisa muito importante, ou seja, fora esse 2 aqui, que está multiplicando, né? Esse espectro aqui é esse mesmo que foi deslocado para cá. O seja, e aqui a forma sim importa, ou seja, a forma deste espectro é esta mesma forma aqui, esse triângulo aqui. Ou seja, que este sinal aqui, que é um sinal passa baixas, porque vejam que ele está nas baixas frequências, né? Ele vai de 0 a W, né? A largura da banda deste sinal é W, né? Ele tem este sinal que está centrado, tem su espectro centrado em FC, ele está carregando a mesma informação que carregaba este aquí. O sea que este sinal aquí es llamado también de representación en banda, representación en baja frecuencia dos sinais de faixa estreita. O sea, a envoltória complexa é a representação em baixa frequência do sinal de banda estreita. Qualquer coisa que eu queira analisar deste sinal, forma de espectro, potência, qualquer coisa que eu queira analisar deste sinal, eu posso fazer essa análise acima deste sinal aqui. A diferença é que este sinal está nas baixas frequências, não tem aquele cosseno e aquele seno que levou o sinal para aqui, né? Que vamos ver logo em seguida aí. E é mais fácil de se tratar matematicamente, mesmo ele sendo um sinal complexo, certo? Então, aquela mesma expressão que estava lá no primeiro slide, quando eu falei sobre sinal passa-faixa, aquele desenvolvimento está aqui, né? Então, G de T, o sinal de banda estreita, eu posso representá-lo dessa forma, como a parte real da envoltória complexa vezes uma exponencial complexa. A envoltória complexa é essa função aqui, Gi mais Jq mais Jgq, né? Se eu então faço essa multiplicação e tiro a parte real, fica
esa aquí. Entonces, esa representación aquí es que es llamada de representación canónica de sinal espacifácil, en términos de componente en fase y a componente en cuadratura. Y esa otra representación aquí es en términos de envoltória complexa, certo? Onde a envoltória complexa é SGI mais JGQ, certo? Se eu faço um diagrama em bloco dessa expressão aqui, esse seria isso que está aqui embaixo. Então vejam que eu tenho aqui GI, cosseno GI de T, GQ de T. Então GI e GQ são sinais passa-baixas, certo? São sinais passa-baixas, né? Aqui eu teria então um oscilador que vai gerar esse cosseno, né? Isso aqui que seria a transformada de Hilbert, né? Para gerar o seno. Portanto, aqui eu tenho os dois sinais em quadratura, né? Os dois sinais ortogonais. Multiplico então GI pelo cosseno, multiplico GQ pelo seno e faço a soma. Isso aqui é um modulador em quadratura. Isso aqui é um modulador em quadratura. Isso aqui é um modulador em quadratura. Aí a pergunta que sai, bom, e depois como eu consigo separar esses dois sinais? Porque vejam que é como se eu tivesse, esses são os sinais os sinais de baixa frequência que carregam a informação. Aqui eu teria dois sinais que carregam a informação. Mas depois que eu faço essa soma aqui, como que eu consigo separar esses dois sinais para entregar lá do outro lado lá no receptor, né? Bom, pelo fato dessas duas funções aqui, né? E vejam que essas duas funções aqui são as frequências portadoras, tá? Isso aqui é o oscilador em quadratura, isso tudo aqui é chamado de oscilador em quadratura. Ele gera a portadora, ele gera duas portadoras que estão em quadratura uma com relação à outra. Pelo fato dessas duas portadoras estarem em quadratura, é possível depois, a partir de um procedimento de correlação, recuperar esses dois sinais. Isso vamos mostrar logo aqui no próximo slide, né? Então, extraindo, e vejam então o que eu estou, só para finalizar, o que eu estou chamando de envoltória complexa seria isso aqui, a envoltória complexa, né? Seria GI de que é uma representação, né? Mais J, GQ, DT. Mas são sinais reais. O GI está aqui, né? E o GQ está aqui. E eu escrevo dessa forma, como um número, como uma função complexa, só para indicar que o que está multiplicando o J está em quadratura, né? Mas é real, né? É o GQ, né? Certo? É uma representação complexa de algo real, né? Que são os dois sinais. Esses são os que carregam a informação. E esse vai carregar também a informação, só que com o espectro lá centrado no FC, certo? Como então, a partir de GDT, recuperar essas funções aqui, porque eu preciso recuperar isso aqui, né? Que seria a informação, né? Na hora de fazer a demodulação lá no receptor, né? Ou seja, extraindo, neste caso, a envoltória complexa, né? A partir de GDT. Então, imaginem que agora eu tenho esse sinal que foi transmitido, né? Por enquanto não está corrompido com ruído nem com nada, né? Vamos supor que eu quero agora, a partir deste sinal, extrair GI e GQ. Então, vejam que se eu multiplico esse sinal por esse valor aqui, né? Por duas vezes cosseno de 2πfct, vai dar esse resultado aqui, né? Duas vezes GI de T cosseno quadrado, né? Menos duas vezes GQ vezes seno vezes cosseno, né? Simplesmente multiplicar ambos membros aqui por cosseno. Então, vou colocar em evidência aqui GI, vai ser GI de T vezes 1 mais cosseno de 4π, é só substituindo cosseno quadrado pelo aquela identidade trigonométrica, né? Um termo de C e um termo com o dobro da frequência, né? E o outro termo
Misma cosa, aquí apliqué aquella otra identidade trigonométrica, seno vezes coseno, é seno da soma, menos seno da diferença, tipo assim, né? Não lembro agora exatamente, mas é só aplicar diretamente aquela outra identidade trigonométrica. Se agora eu passo este sinal por um filtro passa-baixas, vejam que eu vou ter GI de t vezes 1, está na baixa frequência, passa pelo filtro, GI de t vezes cosseno de 4π está centrado lá em 2 vezes FC, fora do filtro, rejeitado pelo filtro, GQ vezes seno de 2 vezes FC, igual, fora do filtro, e aqui vale ser. O que vai sair do filtro? Somente GI de t. Se eu faço agora a mesma coisa, né? E multiplico, em vez de por cosseno, multiplico por seno, seguindo o mesmo procedimento, a gente vai extrair GQ de t. E esse procedimento é feito pelo demodulador em quadratura. Então isso aqui é um demodulador em quadratura. Demodulador em quadratura. Certo? E veja que aqui estão sendo implementadas essas operações que descrevemos aqui. Entrou o sinal GDT aqui, né? Tem um oscilador que vai gerar essa função aqui, 2 cosseno de 2πfct, né? Multiplico e passo por um filtro passa-baixas. Matematicamente é como se eu multiplico e integro. O filtro passa-baixas o que faz é integrar. Ou seja, que eu tenho essa operação aqui. Aqui em cima, uma multiplicação. Eu tenho aqui um cosseno, né? Multiplicação e uma integração aqui, né? Certo? Isso aqui se chama de correlação, uma operação de correlação. Eu estou calculando a correlação deste sinal que há aqui na entrada com este sinal que eu estou fornecendo aqui. E qual é a correlação? GI de t. É o que guarda a correlação, com este sinal que foi a portadora transmitida, é o GI de t. Enquanto que esse aqui, por aqui em cima, não sai nada, porque isto aqui está em quadratura. Quando eu faço essa correlação aqui, vejam que eu vou ter uma integral de cosseno vezes seno, e como eles são ortogonais, então esse termo não sai, que é isso que nós vimos aqui nessa descrição aqui. A mesma coisa aqui embaixo, eu estou fazendo a correlação deste sinal aqui com o seno que tem exatamente a mesma frequência e que esse aqui, né? Quando eu faço essa correlação, o que está correlacionado com o seno? O GQ de t, o outro termo está em quadratura, portanto é eliminado pelo filtro. E daí eu consigo extrair. É óbvio que para que isso funcione direitinho, né? E isso aqui é um demodulador em quadratura, ou seja, que isto aqui está no receptor. Enquanto que o circuito que vimos anteriormente está no transmissor, certo? O modulador em quadratura está no transmissor. No transmissor eu coloquei esse oscilador para gerar essas portadoras, né? E com isso gerei esse sinal aqui. Com esse circuito que está aí, eu gerei este sinal aqui, né? Que é o que sai ali, né? Esse GDT aqui, certo? E no receptor, eu estou usando um circuito parecido, né? Onde eu tenho um outro oscilador que vai gerar o mesmo sinal que foi usado no transmissor. Aí há um problema, porque para que essa correlação de fato dê esse resultado que está aqui, a fase inicial desse cosseno aqui tem que ser exatamente igual que a fase
do cosseno lá do transmissor e a frequência, obviamente, né? Mas se um está no transmissor e outro no receptor, como é possível, né? Então, isso aqui depois nós vamos ver, né? A gente tem que buscar uma forma, alguma forma de sincronizar, né? Esse cosseno aqui com o cosseno do transmissor para poder, para que tudo isso que estamos explicando aqui de fato seja verdadeiro, né? Mas isso aí a gente vai ir estudando aos poucos, né? O importante aqui é que esse circuito aí, né? Esse modulador em quadratura, né? Ele e o correspondente demodulador em quadratura é o circuito básico de qualquer tipo de modulação linear, né? Certo? Então, para terminar a nossa aula, vamos falar isso aqui, né? O sea, esse modulador, esse circuito e essa descrição que nós acabamos de ver é uma forma geral de modulações que vamos chamar de formas lineares de modulação, né? Vejam que essa envoltória complexa, né, que já tínhamos visto agora aí, que era GI mais JGQ, né? Ela pode ser escrita dessa outra forma aqui, né? Como um módulo vezes exponencial de uma fase, né? Em termos de um módulo e fase. Como essas funções aqui, né, são passabaixas, essas funções aqui também são passabaixas. Ou seja, que esse ADT, né, e esse FIDT são funções passabaixas de valor real, né? Então eu posso reescrever aquela expressão do slide anterior, né? Onde em vez de colocar aqui a forma canônica, né, eu vou colocar essa forma aqui, né? Vou substituir a envoltória complexa por essa expressão aqui e multiplicar pela exponencial complexa, né? E daí eu vou chegar nessa expressão aqui, né? Então isso aqui é uma expressão que representa uma forma geral de modulação linear, ou seja, qualquer sinal de banda estreita, GDT, pode ser representado por uma expressão como essa aqui, um módulo ou uma envoltória, isso aqui também é chamado, né? Uma envoltória que em geral é uma função do tempo, uma frequência e um ângulo, né? Vamos chamar tudo isso aqui de ângulo. Um ângulo que em geral também é uma função do tempo. E esse ângulo, essa função do tempo, ela pode estar afetando, né, a própria frequência instantânea disso aqui ou a própria fase disso aqui, né? Ou seja, que dependendo de qual que seja a função do tempo, né, de como que eu vou mapear a informação que eu quero transmitir para essas funções do tempo aqui, a gente vai ter diferentes tipos de modulação. Então, por exemplo, modulação de amplitude. A informação é transportada pela envoltória da portadora de radiofrequência. Ou seja, quando eu mapeio a informação para esse ADT aqui, né? E veja que ADT é o módulo, né, da envoltória complexa, ou seja, é isso aqui, né? Quando eu mapeio dessa forma aqui, que foi o que acabamos de ver naquele circuito lá de modulador em quadratura, eu vou ter modulação de amplitude. Dependendo de como que seja esse mapeamento, haverão várias tipos de modulação de amplitude que nós vamos estudar. Mas eu posso ter informação de fase, ou seja, eu posso mapear a informação para esse FIDT aqui. Ou seja, quando a informação é transportada pela fase, e a fase é dada por essa expressão que está aqui, né? Veja que sempre eu vou ter uma relação entre esse parâmetro e a representação canônica, né, da envoltória complexa. Vejam aqui a parte real, a componente em fase e a componente em quadratura. Quando o mapeamento é feito aqui, a modulação é chamada de fase. E quando o mapeamento é feito de forma tal que a informação seja transportada pela diferença entre o valor da frequência instantânea da portadora de RF, de radiofrequência, né, modulada, e o valor da frequência portadora, ou seja, quando eu faço variar essa frequência aqui, e isso é feito via derivada da fase, né,
a modulación es llamada de frecuencia, ¿cierto? Entonces esos son los primeros tipos de modulación que nos vamos a estudiar: la modulación de amplitud, la modulación de fase, la modulación de frecuencia. Esa es la modulación que se estudia, que se aplica en la radio AM, ¿sí? La radio AM que funciona, ¿no?, até os dias de hoje por aí, né, em termos de sinais contínuos, mas ela é aplicada também em sinais digitais, né, como nós vamos ver lá no final da disciplina. A modulação de frequência é aquela conhecida como FM, por exemplo, para o caso contínuo, para o caso analógico, né, a FM comercial, essa rádio FM que vocês muitas vezes já escutaram, né. Então nós vamos começar esses estudos da modulação a partir desses três tipos básicos de modulação que são chamadas de forma linear de modulação. E vamos ver que na hora de fazer a análise de desempenho desse sistema de modulação, essa representação via envoltória complexa vai ser muito mais fácil do ponto de vista do tratamento matemático do que representar o sinal canônico, né? Representar o sinal com aqueles cossenos e aqueles senos, porque aqui não tem mais cosseno e seno, né? Aqui ficam só sinais passa-baixa, né? Então vamos, ainda faltaram alguns slides aqui que precisamos, ou seja, qualquer sinal de banda estreita pode ser representado, vou botar aqui, pode ser representado dessa forma. Qualquer sinal de banda estreita pode ser representado dessa forma, inclusive o ruído de banda estreita. Mas o ruído de banda estreita tem as suas peculiaridades, né? Que ficaria faltando aqui por ver. Então, na próxima aula, nós terminamos essa parte de ver como que fica especificamente esta representação quando o sinal é um ruído. Que coisa é um ruído de banda estreita? Um ruído branco, por exemplo, depois que passa por um filtro passa-faixa, né? Então, ruído, não há nenhum dispositivo que produza por si só ruído de banda estreita. Ele é produzido depois de ser passado por um filtro, certo? Então, vamos ver, tem algumas peculiaridades desse tipo de processo que nós analisamos, mas qualquer sinal de banda estreita pode ser representado desta forma. Então, isto aqui é mais, estamos pensando neste sinal sendo determinístico. Para o caso do ruído, que é um sinal aleatório, vamos ver como é que ficam aquelas propriedades estatísticas quando ele for de banda estreita. Então, com isso terminamos e até a próxima videoaula.